hoje falamos dos gregos. Vem! Fala, turma! Tudo certo? Bom, hoje a gente vai falar sobre a Grécia Antiga e a formação da polis grega. Bom, primeiro ponto que é fundamental aqui é nós entendermos que a Grécia Antiga, para fins de estudo, foi dividida em fases. E essas fases, elas têm o objetivo de a gente conseguir entender melhor as civilizações que existiam na Grécia Antiga. De 2000 até 1200 a.C., a gente chama o período de período pré-homérico, onde as primeiras populações elas vão se fixando naquela região da Península Balcânica. De 1200 a 800 a.C. é o chamado período homérico, onde a sociedade naquela região se organizou em grupos familiares. E esses grupos familiares nós chamamos eles de gênos. De 800 a.C. a 500 a.C. foi o período arcaico, onde foram formadas, nesse período, várias cidades-estado e colônias gregas pelo mar Mediterrâneo. E de 500 a.C. a 338, chamamos essa fase de período clássico. Foi ali onde se teve o grande predomínio das cidades-estado de Atenas e de Esparta. E de 338 a 145 é a fase que termina essa divisão, quando a região da Grécia foi ocupada pela Macedônia. E esse período, essa fase, que é a última fase, nós chamamos de período helenístico. Beleza, Sor? Mas os gregos chegaram ali e não tinha ninguém antes deles? Não, não é bem assim. Haviam outros povos naquela região antes dos gregos. Esses povos eram os cretenses da região, da ilha de Creta. Mas eles eram isolados, professor? Não, negativo. Eles tinham contatos, tanto que havia um grande desenvolvimento, principalmente marítimo, um grande contato marítimo com os fenícios e também com os egípcios, ou seja, os cretenses, que são ali os primeiros povos que ocupam a região, eles chegaram a ter um certo contato também com outros povos que eram ali povos que ocupavam a região do mar Mediterrâneo. Além dos cretenses, haviam outros povos que foram ocupando aquela região da Península Balcânica. E eram vários povos que foram ocupando aquele local em diferentes épocas, em diferentes fases. Mas o mais importante, todos esses povos, de alguma forma, contribuíram para a civilização e para a cultura grega, inclusive para a formação das cidades-estado da Grécia. Entre esses povos ali nós temos os eólios, os jônios, os dórios, os aqueus, vários grupos em diferentes épocas foram ocupando aquela região. Em alguns casos também entraram em conflitos entre si. A gente não pode pensar que a Grécia é unificada. Bem, hoje a Grécia, que existe hoje, é um país unificado. Mas a Grécia Antiga, que é o que a gente chama de Grécia Antiga, não era unificado. Eram vários pequenos povos. E esses povos, eles tinham em comum não apenas a ligação cultural entre si, que em alguma forma ela sim aconteceu, mas também o fato de ocuparem essa mesma região. Junto com os cretenses, nós destacamos bastante a presença dos aqueus. Por que nós destacamos os aqueus? Porque eles fundam Micenas e a partir disso eles criam a civilização aqueia ou civilização micênica. Normalmente nós chamamos de civilização micênica porque ficou ao redor de Micenas. Por isso é muito comum nós dizermos que a civilização grega, o início da civilização grega se dá com uma cultura
creto-micênica, porque nós temos ali os cretas, né, os cretenses, e junto com os cretenses nós temos também a civilização que vai se dar ao redor de Micenas. Quando os aqueus fundam Micenas, um ponto importante de destacar é que os cretenses eles tinham um grande domínio da região. A cultura em geral era muito fortemente desenvolvida pelos cretenses. A gente até diz que os cretenses viviam o seu grande período, o período áureo dos cretenses, quando se funda Micenas. E aí é um ponto importante, porque os micenas eles vão invadir, eles vão atacar os cretenses. Ou seja, vai acontecer uma enorme destruição por parte, né, dos micenas em relação aos cretenses. Isso é ruim para os cretenses? É claro que sim, né? Eles são praticamente dizimados do ponto de vista de uma organização política relativamente complexa. Porém, a partir desse ataque, o que nós vamos observar é a mistura da civilização dos cretenses com a civilização micênica. E aí a gente vai dizer que vai surgir, vai ser um embrião da civilização creto-micênica, porque a cultura desses dois povos se mistura. E aí nós vamos chamar isso de civilização creto-micênica. E por que isso é importante? Porque a partir dessa mistura creto-micênica que vão estar ali as bases de tudo que nós vamos conhecer da Grécia Antiga. Ou seja, a base da Grécia Antiga ela está ali, com essa mistura entre, de um lado, os cretenses e de outro lado, os micênicos, daí que tem essa origem dos aqueus. Bom, professor, então significa que só cretenses e micênicos contribuíram com a cultura grega? É claro que não. A gente tem que entender que eram vários povos que ocupavam aquela região. Então, consequentemente é isso, há várias contribuições ali, embora essa seja a principal. Vou dar um exemplo. Os dórios, né, eram um povo que ocupava ali, que tinha uma forte tradição militar. E essa forte tradição militar vai influenciar, por exemplo, a formação de Esparta. Esparta como cidade-estado guerreira, como uma cidade-estado de luta, de guerra, a base dela vai estar a partir desse link entre eles e os dórios, ou seja, há outros povos que contribuem também, mas a base é creto-micênica. A questão era tão complexa que várias vezes esses povos entravam em guerra entre si, eles disputavam o domínio da região da Península Balcânica. Só para dar um exemplo disso, os próprios dórios entraram em muitos conflitos com a cultura creto-micênica. O que acontecia a partir disso? A partir desses conflitos, muita destruição aconteceu da civilização creto-micênica em razão desses conflitos existentes entre esses povos. Aliás, é a partir do conflito dos dórios com a civilização creto-micênica que inicia um daqueles períodos que eu falei no início do vídeo, o período homérico. E é a partir desta base que vão surgir, vão se consolidar as cidades-estado grega, ou polis, as polis gregas, que eram esses grupos políticos dentro da Grécia relativamente autônomos, independentes entre si e que vão constituir a cultura grega e a organização política dentro da Península Balcânica. Bom, mas essa parte a gente vai abordar em um outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo e a edição também não ficar muito pesada. Certo, gente? Espero que nessa introdução inicial tenha ficado claro, afinal de contas, como se forma a Grécia Antiga. E as principais características ali também presentes. Se não te inscreveu, te inscreve no canal, não esquece de deixar o teu joinha e compartilha esse vídeo. Certo, gente? Valeu, galera! Abraço! Tchau!